Portanto, a minha família era muito grande e depois eu estou mais tempo no Alentejo porque há uma irmã que morre, então vai afastarem a criança do Alentejo, Sim, desse ambiente. daquele drama, daquela tragédia. Eu venho mais tarde, eu faço a primária no Alentejo, mas depois venho logo. Portanto, E as crianças jovens iam ao teatro? Iam, não os iam? meus pais. Sim. Com os pais ou sempre com os avós? Sim, sim, sim. A minha avó era uma intelectual. Portanto, era amiga da Fernanda de Castro, da Graciate Branco. Era uma mulher para além do seu tempo, não era? Era casada em segundas núpcias com o Camilo Alves, que era o dono dos vinhos, e era ótimo, porque para mim foi ótimo, porque o senhor Camilo depois levava-me ao teatro, como era patrocinador, eu era muito miúdo, mas eu via aquelas coisas todas que ele levava. Felizmente, a minha avó gostava muito de ópera, tinha a assinatura do São Carlos, mas o marido, o senhor Camilo, odiava ópera. E então ela ia com o neto mais novo, eu já tinha lá essas inclinações artísticas, e então eu tive uma sorte imensa porque todos os domingos eu vi o repertório todo de São Carlos. Eu tenho uma pena como o São Carlos está agora, porque havia de facto ótimas companhias, ótimos cantores e grandes produções. Eu lembro-me de ver as grandes óperas, desde a Aida, todas, o Wagner, todas as grandes óperas eu vi no São Carlos com a minha avó, porque tive essa sorte do Sr. Camilo, do marido, não gostar de ópera. Então eu levava-me e era um fascínio que eu tinha. Daí talvez a minha fascinação por um musical. A minha grande frustração é não fazer ópera. Mas não há ópera em Portugal. Às vezes vêm aqui alunos, cantores e cantores com uma voz extraordinária e eu aconselho para eles irem para fora, não é? Porque nós não temos companhia de ópera. De facto é uma tristeza e uma frustração, não é? Ainda existiu um pouco ligado ao Trindade, não é? Mas, E havia também pronto. a Companhia do Trindade, havia a Companhia Durou Nacional. algum tempo apenas. E depois havia a Companhia do Trindade, onde eu também fui com a minha avó ver. Portanto, eu acho que aí é a chave de eu gostar tanto de musical, porque era o teatro que eu logo vi em criança. Eu morava ali ao pé do Saldanha e daí a minha paixão pela Laura Alves e pelo Monumental, mas para isso escrevi esta peça que foi um sonho da minha vida. Eu conheci pessoalmente a Laura Alves, eu morava na Rua das Picoas e bastava andar para aí 50 metros, estava no camarim da senhora. Portanto, logo a entrada, não eu é? estava ali a receber a ver e observar, e via as peças muitas vezes, porque como era um fã, não é? Um coió, não se dizia esta palavra fã, era os coiós, não é? Como eu adorava, eu ia ver a peça. Portanto, E isso é mais ou menos quando? Consegue situar? no final dos anos 60. No final dos anos Dos anos 60, portanto, eu estava a acabar o liceu, nessa altura, eu lembro que muitas vezes dizia que ia estudar, não ia estudar nada, eu ia, mas é para o camarim da Laura a ouvir aquelas histórias, e isso é que me fez agora escrever esta peça, porque eu assistia tudo, a costureira, a grande paixão que ela tinha pelo Vasco Morgado, as discussões, não sei, eu assistia muitas coisas dessas. Portanto, isso também aliás, foi talvez a primeira atriz que eu vi. Eu lembro-me que era muito miúdo e estar no camarote, portanto, o próprio camarote do Teatro Mental era assim, não é? Eu lembro-me que estava ali com a minha família e a ver a Lisboa Nova, que era uma revista, e de facto apaixonou-me, era com o João Vilaré, que era um ator extraordinário. Aliás, essa época nós tínhamos atores geniais mesmo, ao nível... Eu depois, quando tive muito tempo em Londres, eu lembrava-me muito, porque eram muito parecidos aos atores ingleses, de facto, eles tinham uma ascendência sobre o público. Eu lembro-me uma vez que vi o Vasco Santana, só vi uma vez, mas era num drama.
E eu lembro-me que ele entrou e o público começou a rir. Ele olha para o público com uma força. Bom, a partir dali foi o silêncio total. Era um ator extraordinário, genial. Acho que nós não tivemos uma grande dramaturgia, mas tínhamos grandes atores, que de facto fascinavam, e as peças estavam muito tempo em cena, e eles tinham, por exemplo, o Monumental tinha 1200 lugares, não é? E aquilo esgotava todos os dias, o que era extraordinário, e era pela força dos atores, porque os repertórios às vezes eram pobres. Ao contrário da Amélie Recolasso, eu acho que a Amélie Recolasso, no século XX, talvez, e no teatro, sem dúvida, foi a figura mais importante. Ela tinha um pequeno subsídio, portanto não havia companhias, a produção era uma pessoa, aquilo era quase familiar, ganhava-se muito pouco. Mas os melhores alunos do conservatório iam, portanto, se ela gostasse, ficavam, se não gostasse, seguiam outras, a sua vida, mas eu lembro-me de ver talvez os espetáculos que mais me emocionaram no Nacional, as Divinas Palavras, não viu, não é? Você é mais nova que eu, não viu. As Divinas Palavras, que era o José Tamayo, ela contratava encenadores de fora, portanto, que vinham de fora, o José Tamayo, o Caetano Luca de Tena, que fez a visita da Vera Senhora, que ela era absolutamente extraordinária a fazer a visita da Vera Senhora. Era uma mulher, como eu disse há bocado, muito rigorosa, uma mulher muito culta, e que teve uma carreira, uma mulher que vinha acho que era filha, não é, do músico, que era o músico dos príncipes, não é, o maestro Recolasso. Era de facto, mas era uma mulher encantadora, era uma mulher muito simples no seu trato. E ela gostava muito de mim. Eu, quando fui para lá, ela até me ensaiava em casa, que era ali ao pé da Casa da Comédia, na Lapa, e ela aos mais jovens dizia: então amanhã está ao meio-dia em minha casa. E eu lembro-me que aprendi imenso com a respiração, a dissecação de um texto. Era de facto uma mulher. Já tinha passado pelo conservatório ou foi antes do conservatório? Não. Eu já tinha passado pelo conservatório. Então, para centrarmos no percurso do Filipe, acaba o liceu em que ano? Filho, para anos não sei. Não. Foi aqui no Camões? Foi no Camões? Não. Eu andava no colégio. No colégio. Os alentejanos iam sempre para aquele colégio. Era o Colégio Infante Sagres. Pronto, tudo bem. Então, acabando o liceu, fui logo para o conservatório. Mas tive a sorte de, como era uma jovem, tinha muito boa figura, etc., fui logo contratado. Portanto, fui logo para o Nacional, e depois fui para... sempre trabalhei, passado poucos meses estava a trabalhar. A primeira experiência mesmo a fazer teatro, antes do conservatório, se fez... Não, foi num espetáculo, já estava no conservatório, que foi a comemoração do bicentenário, do Gil Vicente. E foi com a Dona Palmira Bastos. A Dona Palmira Bastos fazia o Pranto da Maria Parda. O Luís Filipe, que era um velho ator do teatro, daqueles que tinham 100 anos de teatro, dizia que não era o Pranto da Maria Parda, era o Pranto da Dona Maria Parda. Mas a senhora era extraordinária. Aí está uma atriz que atingia o sublime. Atingia mesmo o sublime. Nós estávamos mesmo no palco com ela. Era uma atriz. Eu depois, quando eu fiz agora aqui, que era para fazer com a Eunice, depois fiz com a Manuela Maria das Árvores, Morrem de Pé, revi muito a Palmira Bastos nas poucas coisas que estão... Sim, no filme. E é extraordinária, porque enquanto os outros atores são um pouco declamatórios, etc., ela é de
de uma simplicidade a representar, comovente, não é nada declamatória, é de facto uma lição, como ela diz o texto, como passa do muito dramático para o cómico, porque ela foi, como vocês sabem, casada com o Sousa Bastos, que era um empresário aqui da Rua dos Condes, não é? E ela tem uma grande influência, não do teatro francês, portanto da Sara Bernardo, mas sim da Eleonora Dulce, o princípio do naturalismo. Portanto, a representação da Palmira era extraordinariamente humana, simples, parecia uma pessoa que nós conhecíamos de casa e que estava ali a confessar-nos a vida e a contar-nos uma história. Era de facto uma atriz de gênio mesmo. Então, mas como ainda apanha o conservatório antes de 71, antes da reforma, como é que era? Nós não temos... Era muito engraçado, tínhamos que usar gravata. Então tínhamos uma senhora que está claro que já não usava gravata, tinha as gravatas todas e depois punha a gravata sobre a camisola de gola alta. Era um conservatório com alguns bons professores, não é? Quem gosta, quem ama, depois há sempre bons e maus e ultrapassados, mas tinha um grande professor, um homem que era um ator também muito culto, que era o Álvaro Benamor, que foi meu professor, a Germana Tanja, que era uma disanze e uma mulher também era amiga da Fernanda de Castro, etc., que era uma belíssima professora de arte dizer, a Margarida de Abreu, que eu ponho agora no palco, faço essa homenagem porque foi a professora da Laura e então ela é uma das personagens aqui da minha Laura. Estes são os que eu mais me recordo assim com carinho, que, sobretudo o Álvaro Benamor, ele sabia, por exemplo, do teatro grego, ainda bem que me ensinou, porque era extraordinário a explicar aos alunos a origem do teatro. Mas eram mais ou menos que número de alunos? Eram mais mulheres? Mulheres eram bastantes. Era o Vitor de Sousa, assim que vocês conhecem, o Vitor de Sousa, a Graça Lobo, não me lembro, estes são os que eu mais me lembro, foi o Vitor de Sousa e a Graça Lobo. Graça Lobo porque era uma revolucionária e era muito mais velha que nós, portanto era uma senhora que aos 40 anos decidiu ser atriz. Portanto, ao pé de miúdos, era uma star, era uma estrela ali. E quando saíam da escola, do conservatório, vocês mantinham ligações? Sim, fui amigo. Coisas em conjunto? Sim. Depois da Casa da Comédia, eu tive também bastante tempo na Casa da Comédia, antes como ator, com a Manuela de Freitas, com essa geração extraordinária, a Glória de Matos, a Manuela de Freitas, eram mais velhos que eu, o João Dávila, o Norberto Barroca, que era um encenador bastante interessante. Lembro-me, a Casa da Comédia também é muito bonita, a história da Casa da Comédia. Portanto, aquilo era uma carvaria e foi o Fernando Amado, que era uma personagem também de filme, não era? Era um poeta, ao fim e ao cabo, mas também muito dado à ginástica e ao corpo-sangue. A saúde do corpo. Mas era tão engraçado, você nem calcula. Era um perigo ele nas estreias. Porque, por exemplo, a Céu Guerra estava a representar não sei quem e a levantar. Oh céu, não foi assim que ensaia. Era extraordinário. Até que se fez um truque que nunca se dizia a estreia a ele. Portanto, não estaríamos dado amanhã, amanhã é impossível, não sei o que, para ele não estar e não interromper. Mas era um homem
era um homem, era um monárquico, Monárquico. um monárquico convicto, muito dado, portanto, àquela linha do integralismo, não é? Sim, do integralismo lusitano. Era um poeta, ao fim e ao cabo, mas era tão engraçado e muito terno para as pessoas. Eu lembro-me que a ele devo, eu estava, uma encenadora brasileira estava a ensaiar A Morte e Vida Severina, e depois um ator adoeceu, eu ainda estava no conservatório, um colega deve ter dito o meu nome e fui para lá. E comecei a representar, não, você vai dizer os poemas de João Cabral de Melo Neto a abrir. E então lá fui eu, um miúdo, a dizer os poemas de João Cabral de Melo Neto, que eram difíceis para a abrir esse espetáculo. Portanto, são muito memórias, isto já estou a falar nos anos 70, não é? Embora eu gostava de falar também de duas companhias muito importantes, que é a Ana Luzia. Eu estive na Luzia, Luzia Maria Martins, que tinham ali o teatro do Teatro Vasco Santana. Eu até quando passo lá fico impressionado de ver aqueles terrenos abandonados, é horrível. Aí que fazia um bom teatro, um teatro muito inglês. Ela tinha estudado, tinha trabalhado na BBC e conheceu a Helena Félix, que estava também a estudar numa escola lá de Inglaterra, e as duas sonharam trazer um bom teatro para Portugal. Então foram ali para a Feira Popular a fazer e fizeram autores extraordinários e espetáculos maravilhosos. Eu tive a sorte de ter muito bons papéis, até fiz numa adaptação da própria Luzia, o Romeu e Julieta, Anatomia de uma História de Amor, com a Margarida Montperrin. E fiz outras peças, As Mãos da Bronze Cut. Aí é que foi terrível, é que eu percebi bem como era horrível a censura, porque era a primeira vez que se ia em cena o Listal Monteiro. E era, não sei se vocês conhecem a peça, mas é passada num campo de concentração judeu, portanto era muito violento. E eu lembro-me, eu tinha um papel ótimo, que era o David Lee, ou não sei o quê, era lá o herói da história. E então, a Luzia, eu tinha uma exortação às pessoas para se revoltar, etc. Mas a Luzia marcou-me de costas para o público. Mas eu comecei a ouvir palmas, aquilo era muito revolucionário. Eu viro-me e vou para o público. Digo para o público aquilo, está claro, aquilo era super revolucionário para a época, era muito subversivo. Então, a pobre da senhora, no outro dia, foi a apito por minha causa. Mas aquilo resultava muito quando eu me virava para o público. Então, combinámos com a costureira, a gente sabia quando havia os da PIDA ou os censores. E então, quando havia os da PIDA ou os censores, eu virava-me de costas. Quando não havia, era para o público. E como era o trabalho dela? Era uma mulher muito meticulosa, muito rigorosa. Ela analisava um texto como ninguém. Era uma maravilha como ela explicava as personagens, até literariamente como era o texto. Ela levava sempre à cena grandes autores. Mas era uma mulher com isso, tinha essa comparação com a Amélia, dura. Quer dizer, elas deviam achar a piada de eu ser tão novo e tão rebelde, porque para mim eram muito, muito, muito agradáveis, sempre. Mas nunca vi, em tantas companhias que tive, tanta ostracismo e dureza, sobretudo da censura, como no Teatro Estúdio de Lisboa. Era muito difícil. Por vezes ensaiava-se durante 2 meses, ou 2 meses e tal, uma peça, e depois de um dia para o outro deixava de ir à cena porque
era Tinha sido cortada. E eles eram tão agressivos, eram mesmo agressivos. Eu também aqui na Laura vingo-me um pouco e faço esse exorcismo do que era, porque era mesmo humilhante para os atores. Mandarem-nos calar. O que é que está a dizer? Isso está cortado. Era muito... apesar de ser lá haver sempre um padre e uma senhora lá da Ação Católica, etc., mas ali... Acha que era pior com elas? Com este grupo em particular do que com outros? Sim, porque a Luzia era uma mulher que não tinha medo, não era como aquelas mulheres, como as Natálias, era uma mulher que desfazia frente, não é? Portanto, não cedia, ela não cedia. Era uma personalidade extraordinária, ainda me lembro com saudade dela a passar nos camarins, a perguntar se estávamos bem, etc. Mas foi muito importante no teatro português e está muito esquecida. E passava para os atores e para os outros membros da companhia a dificuldade, não é a dificuldade com a censura, que obviamente se percebia, mas as dificuldades, sim, mas as escolhas que era preciso fazer, sim, as escolhas e os sacrifícios, exatamente, porque os ordenados eram muito baixos, mas mesmo para os ordenados baixos às vezes não havia, não é? Porque o público, excetuando nessa peça do Setão Monteiro, porque foi multidões a ver, porque era a primeira peça de Setão Monteiro e era muito anti-regime, felizmente. Não havia salas cheias. Não, eram muito poucos. Dos últimos Lembra-se, eram muito poucos. Exatamente. Porque eram espetáculos lindíssimos, papéis maravilhosos, nós andámos tudo por tudo e depois olhávamos para aquelas cadeiras vazias, portanto era muito difícil. O fundo do teatro era como se chamava na altura, e mesmo depois do 25 de Abril ela foi sempre mal amada, porque ela era uma pessoa... não era diplomata, não era de diplomacias nem de pantinhos quentes, portanto o que tinha a dizer dizia. Eu tinha uma grande admiração por ela. Eu vou fazer uma pergunta de alguma coisa que já ouvi ou li relativamente a esse período de evolução sobre o teatro estúdio. O facto de serem duas mulheres a dirigirem teve consequências. E teve mesmo consequências, ou melhor, e algumas dessas consequências vieram de onde se calhar não deveriam ter vindo. Sabe que a Luzia não era uma mulher de partidos. Mas havia um partido que talvez não visse bem isso, não é? Sim, eu sei onde é que era. Exatamente. Não precisamos dizer, também podemos dizer, tivemos eleições ontem, pois. Ainda estamos em liberdade. Ainda temos em liberdade. Mas havia, não é? Havia um preconceito. Comunista, não é? Havia um preconceito, mesmo com a própria Amélia, havia preconceito, porque elas eram as diretoras da companhia, não é? A Amélia enviou relativamente cedo, portanto teve 20 e tal anos o Robes Monteiro, não é? Tinham que ter um grande pulso, porque era muito difícil fazer teatro naquela altura, não é? A censura era muito apertada, era muito burra, não há outro termo, era muito primária, havia um grande primarismo da parte das pessoas e o teatro é sempre visto como uma arte subversiva, porque o teatro tem isso, o teatro tem a palavra, não é? É o momento. Momento. Portanto, não há disfarce, não é? Apesar de ser a arte da máscara, não há disfarce, porque a palavra... Também uma questão também talvez dos lugares das mulheres, não é? Ou seja, as mulheres fariam determinados papéis e não encenariam... Sim, havia muito. Aliás, eu conto isso também aqui na Laura. A Laura, quando fez uma prostituta, houve uma manifestação à porta do Monumental, não é? A própria Amélia, a estreia da Amélia, mas isso não é do meu tempo, ela faz uma mulher da vida e acha um grande escândalo em Lisboa e que a filha do maestro Recolasso ir fazer uma mulher da vida. Havia a discípula do Eduardo Brazão, não é? Que era o professor dela. Exatamente, o grande Eduardo. Ela estava toda preparada para ser Eduardo também é uma história lindíssima,
Maria. A história do Eduardo Brazão e da Roda da Machana e do Dom Luís também dá. Eu adorava escrever essa peça, porque é uma história maravilhosa, maravilhosa. E ainda só da minha parte, a última pergunta sobre os teatros-estúdio. Os atores, eu digo isto porque com o Osório Mateus, justamente, percebi que havia algumas pessoas do teatro, estamos a falar dos anos 70 e tal, não é? Que apreciavam muito os atores que tinham trabalhado no teatro-estúdio. Lembro-me que num espetáculo do Osório Mateus ele foi buscar, agora não me consigo lembrar do nome todo. Sim, o Osório gostava, até porque eu conheci o Osório quando era ator da Luzia. Exatamente, o Dário de Barros. Dario de Barros. Que ele queria a viva força que ele entrasse num dos primeiros espetáculos que ele fez. Porque com certeza tinha essa memória de o ver em alguma peça, no Exercício para 5 Dedos, ou eu acho que era no Exercício para 5 Dedos. Tinha um gosto pelos atores do teatro. Sim, porque eram bons atores e, sobretudo, era preciso um grande sacrifício, porque às vezes nós tínhamos que comer e etc, não é? Tínhamos que ter os ordenados e às vezes não tínhamos, não é? E não íamos a abandonar aquela luta daquelas duas senhoras que eram indefesas completamente perante a sociedade em que vivíamos. Porque a Luzia era uma dramaturga, não é? Ela muitas das peças eram escritas e traduzidas sempre por ela. Claro. E eram 3 mulheres, era a Helena Félix, que era uma belíssima atriz, a Tininha, que é uma Valentina Lemos, eu acho, que era a mulher das contas, e a Luzia, aquilo era só aquelas 3 mulheres. E a costureira, que era extraordinária, aquela que se punha à coca, a ver se havia os da PIDA ou não havia na sala. Mas era muito, ainda bem que tive essa sorte. Eu acho que uma das minhas sortes que eu tive na minha vida foi, através do teatro, conhecer pessoas extraordinárias, não é? Como foi o caso da Casa da Comédia do Almada Negreiros, que era um homem de uma ternura e de uma afabilidade, porque nós pensamos que o Almada era terrível e não sei o quê. Não, era um homem de uma cordialidade extraordinária, e eu tive essa sorte de o conhecer bem, e ao filho, que foi meu amigo pessoal, na Casa da Comédia. Depois do conservatório vai para letras? Não andou em letras? Não andei. Mas passou pelo grupo de teatro de letras? Não. Eu vou dizer uma coisa, eu sou primo do Luís Miguel Sintra. Portanto, a mãe do Luís Miguel Sintra era a minha prima, mas descobrimos isso depois. O Luís Miguel e o Jorge, que são 2 pessoas extraordinárias, e da minha idade, eram praticamente da minha idade, viram-me representar muitas vezes no Teatro Experimental de Cascais. E então, depois, quando fizeram a cornucópia, que foi, na minha opinião, a companhia mais importante que nós tivemos, convidaram-me para ir, e eu fui logo com a minha grande amiga Glicínia, a Glicina Cortinho, que foi uma atriz também única. Estamos a falar, parece-me que é ao mesmo tempo, do Teatro Estúdio de Lisboa, de Cascais, da cornucópia. A cornucópia vem depois. O Teatro Estúdio de Lisboa e Cascais é que é ao mesmo tempo, porque o Avilés também é uma personagem maravilhosa do teatro. Eu tive uma enorme pena do desaparecimento dele, ainda por cima na véspera de morrer. Ele tem 2... Ele quer falar comigo e eu não percebo. Ele manda, mas eu não percebi o que estava no telemóvel, na voz. Mas era um homem extraordinário. O Avilés vê-me na casa da Comédia a fazer essa peça, A Caixa de Pandora, que reunia os atores, depois o Carlos Paulo, meu querido Carlos Paulo. Eu e o Carlos Paulo éramos furiosos dramáticos, e então é isso a sua confusão, é que eu pertencia ao mesmo tempo a várias companhias ao mesmo tempo, e nós tínhamos alugado um táxi e íamos de um lado para o
outro. De um lado para o outro a fazer os espetáculos, porque os éramos de ensaios. facto apaixonados por o teatro. Eu lembro-me de estar na Luzia a fazer uma peça e ir a correr porque um ator adoeceu ou não acertou no papel, não sei, a correr para Cascais a fazer Os Dois Verdugos, onde comecei a conhecer bastante bem intimamente a Eunice, não é? E, portanto, era quase tudo ao mesmo tempo, não é? Mas ensaios e tudo, conseguia? Estava Conseguia, estava em conseguia. cena com um espetáculo e já estava a ensaiar noutro sítio, era isso? Sim. Fantástico. Aí foi uma casualidade da peça já estar ensaiada e de haver um ator que necessitava ser substituído. Claro. E então a Vilas pede à Luzia para eu ir. Exatamente. E então eu adorei, não é? Estava a andar numa correria de um lado para o outro. E aquelas coisas mais materiais, por exemplo, consciência de, nessa altura, estamos a falar no final dos anos 60, princípio dos anos 70, antes de 74, consciência de que alguma coisa tinha que mudar, que a Sim. vida era difícil, que estava talvez muito, muito dependente dos empresários. Que era quem pagava e quem tinha a iniciativa de montar os espetáculos. Agora estou a falar com um empresário, portanto posso fazer assim, posso falar assim. Havia consciência disso? Falavam uns com os outros? Ou só com alguns, sobretudo que eram da mais minha próximos? geração, tivemos a sorte de ter pequenas bolsas, alguns, outros, Sim, e começaram uns a ir para Paris, outros a ir para Londres, portanto, de termos os nossos próprios sonhos, não é? Um gostava mais de um Janteato, outro gostava mais de outro, e isto nas vésperas, né? Em 1969, 70, não é? Portanto, há esse êxodo para... Eu lembro que a primeira vez que fui a Paris, eu achava que vivia num filme a preto e branco e comecei a ver o filme a cores, não é? Porque era uma época extraordinária. Eu gostei mais de Londres que de Paris, que os franceses. Apanha 68, apanha o maio de 68. Não, já é depois? Não o maio, depois, não é? É mais 70. 1970, mas apanha aquela onda, não é? Do maio de 68, eu lembro-me de ler deve-se lembrar das coisas que o Costa Ferreira escreveu, o Homem na Revolução, ou não sei o quê, do maio de 68, aquilo foi uma enorme explosão, não é? E depois tinha todos os meus mitos, Jean-Louis Barrault, a Madeleine Renaud, o teatro francês, mas eu devo dizer que gostei mais pareceu-me um bocadinho Lisboa em Ponte Grande. Que era a nossa influência. E a não é? nossa influência. A Dona Amélia, por exemplo, falava sempre francês com o Luciano Donat. Com o Luciano Donat. Sempre em francês. Eu lembro-me que um dia no ensaio geral, no ensaio de leitura, eles estavam a falar francês e eu meti-me na conversa. Aquilo foi como, o que é que este miúdo está aqui? Nós estávamos a falar francês para não entenderem, não é? Sim, mas eu felizmente fazia, até porque a minha foi sempre a minha segunda língua, portanto comecei a falar com eles, o que era foi visto com certeza como uma falta de respeito, não é? Mas estávamos a falar de outra coisa muito diferente. Não, Londres, já que estamos nas bolsas e nas idas lá fora, Isso. Londres o que é que tinha? Tinha uma grande diversidade de teatro. Tinha para já, eu apanhei Londres portanto, na época das flores, não é? Das flores, porque eu não gostei nada de Paris, vou-lhe dizer. Para uma escola específica, o que é que se escreve na Bolsa à Gulbenkian? Sim, eram muito pequeninos, vou-lhe dizer, era dificilmente com aquele dinheiro podia sobreviver em Londres. Eu em Londres tinha que trabalhar, claro. porque era ao fim do mês, eu já não me lembro, mas eu sei que não dava para nada. Era necessário estar inscrito numa escola? Sim, tinha que estar inscrito numa escola, tinha, mas
essa pequenina ajuda, não é? Mas a vida era muito cara, não é? Muito cara lá. Como é que escolhe a escola? Havia lá alguém que já tivesse estado? Sim, havia O Luís Miguel já lá tinha estado. Hoje o Luís Miguel não estava em Londres, estava em outra... Bristol. Exato. Era Pais. foi o Carlos Fernando, que era que o depois Carlos Fernando faz o Teatro da Graça, portanto é que me aconselha à escola, etc. E lá fui eu para aquela aventura. Mas eu vou dizer, o que eu aprendi muito mais que a escola, foi a ver teatro, porque eu todos os dias ia ao teatro e tive uma sorte extraordinária porque fui para um restaurante em que iam os atores. Está claro, fiz-me logo muito simpático para os atores todos, eu lembro com o Alan Bates, a Glenda Jackson, iam jantar lá. E então eu fiz muito amigo para gravar os bilhetes para o teatro, então via quase diariamente teatro. Mas foi uma lavagem de cérebro muito grande, eu estive lá bastante tempo. Quanto tempo é que lá fica? Eu acho que tive 2 anos e tal. Foi muito engraçado, porque eu achava que não voltava. Mas um dia estava eu a servir à mesa nesse tal restaurante e vejo um vulto a fazer-me assim e a bater no vidro e não sei o quê. Eu disse, parece o Avilés. E era o Avilés que tinha ido de propósito para me ir buscar, porque o Mário Viegas tinha sido preso e ele tinha que apresentar a Ivone, princesa de Borgonha, vai uma semana depois, ou 4 dias depois, em Paris. Era muito importante para a companhia ir a Paris e não sei o quê. E o Avilés, que era um charmante, era um homem extraordinário, lá me convenceu e eu lembro que vim de avião com ele. Mas, pronto, e depois já estávamos naquele período diferente. Foi aí que eu conheci melhor o Luís Miguel e o Jorge. Depois havia aquele sonho da cornucópia. O Avilés vai para a África e eu não tenho... Já é 69, 70. Isto é nas 71, vésperas, 71, não, é mesmo nas vésperas 71, 72, 73, é por aí. Sim, nós estreámos a cornucópia no Teatro Laura Alves, ali na Rua da Palma, que hoje é uma coisa de chineses que é horrível. Vou chorar. Fizemos o Misantropo, que era um espetáculo lindíssimo. Que eu vi no terraço. Não, isso foi o Marivaux. Marivaux, exatamente. O Marivaux é que fizemos a Herança e a Ilha dos Escravos. Portanto, fazíamos a Ilha dos Escravos primeiro e depois a Herança. E depois veio o 25 de Abril, felizmente. Então agora conte-nos. Conte-nos um bocadinho sobre isso. O que é que sentiu que estava a mudar? Estava livre. Eu já venho muito mudado de Londres, não é? Sim, E de Paris. Mas como nessa altura era ator, não é? Sim. Como ator, abriam-se possibilidades? Ou era tudo muito precário? Porque nós Não, temos percebido... portanto, os anos 70, eu acho que, as pessoas circulavam sobretudo, foi essa revolução feita pelos os atores, a criação primeiro do Grupo 4, depois da Comuna, depois dos cómicos, depois dos bonecreiros. Aliás, bonecreiros é um título que eu é que dei, porque eu sou alentejano e os alentejanos dizem os bonecreiros, vais para bonecreiro, não é? Os bonecreiros são os atores das marionetas. Foi com a Glicínia, não é? Fizeram o ciclo Basílio e depois isso ramificou-se em vários grupos, não é? Portanto, e grupos bastante importantes. Começaram a querer, os poucos começaram a criar os seus próprios grupos. Os seus próprios grupos, até porque foi uma época extraordinária, de facto. Ainda bem que vivemos o 25 de Abril, porque foi uma época maravilhosa, não é? Porque, de facto, foi um grande rio que rebentou, e rebentou por todas as margens. E tudo queria... Depois também havia uns que estavam mais próximos de uma ideologia, outros que teve... Havia quantos partidos, lembra-se? Havia uma coisa, já nem consigo extraordinária, daquilo era partidos todos os dias. Portanto, o povo português experimentava a liberdade. Eu acho que por muito angustiados que a gente esteja, acho que devemos comemorar isso, porque a liberdade é a coisa mais importante
do mundo, como diz o Miguel Torga, não é? E foi isso que sentiu? Foi isso que Sim, sentiu. sim, eu já vinha completamente azulado de Londres, não é? Mas, sabe, eu acho que a minha vida toda foi voar sempre, porque nunca poisei. Porque eu vivia na King's Road, com aquelas, pronto, ondas também da droga, não sei o quê, não sei, mas eu nunca tive habilidade para essas coisas. Mas é verdade. Depois, nesse período do 25 de Abril, que espetáculos é que está a fazer? Já? No 25 de Abril, Nesse período, estava na cornucópia, exatamente. aliás foi a Dalila Rocha que me telefonou para a minha casa no 25 de Abril, a dizer, porque ela era casada com o Mário Bonito, que era muito próximo do Partido Comunista, não é? Exatamente. Então há uma revolução, não se sabe se é de direita ou de esquerda, porque não se sabia. Não se sabia se eram lá de um lado ou do outro, não é? Eu lembro-me, eu era muito amigo do Mário Viegas, aliás, dividíamos a casa aos dois, e ali no Largo Conde Otorrino, não sei, Otorrino, é isso, dividíamos a casa e eu lembro-me que aquilo era viver de dia e de noite, não é? Porque a gente queria ver tudo, Participaram em, não sei... Participámos em tudo. Às escolas, às campanhas? Sim, participámos em tudo mesmo. Tem alguma história... Sim, por exemplo... Tenho tantas... Porque a cornucópia, por exemplo, ainda participou naquelas campanhas do NFA. Sim, com a NFA, miséria e... Do terceiro... Terror e miséria do terceiro racho. Exatamente. Mas eu nesse espetáculo já não entrei, porque eu adoeci de tanta excitação, tive uma hepatite. Ai, céus. Então teve que parar um tempo. Não, estive doente mesmo na cama, mas não foi muito, porque depois voltei novamente para os teatros, Claro. Voltei novamente para o Vilês, Para o Teatro Experimental. sim, para o Teatro Experimental, e depois fui para a Casa da Comédia, onde tive 12 anos da minha vida. Em 77 vai para a Casa da Comédia e deixa de ser ator e passa a encenar, é isso? Exatamente. Eu primeiro era ator, era tudo, mas depois eu acho que tem que haver uma escolha, porque o ver de fora é completamente diferente. Quando é um ator e está no palco, depois não consegue equilibrar muito cada espetáculo. Eu não digo o espetáculo da estreia, mas depois há toda uma vida, não é? Eu prefiro sempre ver, não é? Claro. Porque o que eu gosto é de facto de escrever, de ver, de imaginar os cenários, de fazer o guarda-roupa, e de estar sempre à frente, não é? Portanto, tenho estas duas peças em cena, mas já estou a escrever outras, já escrevi outra. Isto é uma engrenagem, sobretudo, um teatro deste tamanho, não é? É o caso de um transatlântico. A Casa de Comédia era um barco a remos, era muito mais simples, não é? Eu podia entrar nos espetáculos. Eu já tinha a minha primeira encenação, eu fiz aos 16 anos ou 18 anos, eu não me lembro, 19 ou assim. Foi As Cartas de Soror Mariana. E depois eu conheci a Manuela Machado e ela, a Casa de Comédia está numa crise, porque era um teatro muito pequenino e está numa crise, e eu proponho fazer a Invenção do Amor do Daniel Filipe. E resultou bastante. Com a Isabel Castro, que era uma atriz maravilhosa e uma pessoa também maravilhosa, e fizemos com os atores que eram, porque nós em Cascais depois formávamos um grupo, não é? Eu gostava, mas é fazer isto, não sei o quê, e então levei alguns atores colegas e fiz a Invenção do Amor, e depois foi foram 12 anos, ou 13, ou 14. Foram muitos anos com autores, a escolher textos de autores. Sim. Mulheres, a Marguerite Duras, a Yourcenar, Sim. portanto a escolher, e também portugueses, a Agostina. O Mário Cláudio, a Agostina. Mas também o Pasolini. Exatamente. Pasolini, isso foi um escândalo, óbvio. Eu lembro-me dela, porque aquilo era muito pequenino, mas o êxito foi tanto, que até havia
mercado negro, compravam muitos bilhetes e depois iam vender por o triplo dos bilhetes, não Começar é? logo pelo cartaz, não é? A começar logo pelo Para cartaz. começar era provocador, eu gostava de provocar. Mas isso foi essa fase de a Casa da Comédia com autores que não tinham sido representados, contemporâneos, com uma dimensão plástica muito importante. Sim. Eu lembro-me do Mishima, com aqueles... Era muito bonito, era. Que eu depois é engraçado, que eu depois vi na Ariane Moschini. Ah, não foi antes, era foi muito. depois. Porque eu apaixonei-me por Ariane Moschini, do Teatro Soleil, não é? Teve uma enorme influência na minha geração. A sala era pequenina, não é? As condições para trabalhar não eram um teatro assim. Era um quarto deste palco. Exatamente. Era uma casa de jantar, eu chamava-lhe a casa de jantar. Mas era preciso ter. E eu modificava sempre. Eu lembro-me que fazia a arena, até cavámos. Para fazer o cenário, eu cavei. Ali andámos quase uma semana a cavar a terra, não é? Sim, era a carvoaria, não é? Era uma carvoaria. Era terra batida, era uma carvoaria. Sim, era chão de terra batida. Aquilo era uma carvoaria. Em cima moravam pessoas, não é? Moravam 3 famílias, não é? Era muito engraçado no Pasolini. Num sábado, uma matiné, ou num domingo, numa matiné, jogavam o futebol. E o marido deve ter tido um grande desgosto, estava bêbado, e então gritou, aquilo houve papos, houve não sei o quê. Engraçado, estava um crítico, que eu não vou dizer o nome, e então na crítica disse, muito interessante, porque põe a voz do subproletariado a ouvir. Não foi nada, não era nada, era o homem coitado que estava lá aos berros com a pobre da mulher. Então, e de repente há essa vontade de ir buscar as memórias da ópera, de ir buscar o musical, o entretenimento. Sim, primeiro é o cabaré, não é? É um cabaré, o Até Cantou Madalena Iglesias, que tornou-se um caso político, quase, porque aquilo começou na Casa da Comédia, depois passou para o Estoril, depois acabou no Coliseu dos Recreios. A esgotar o Coliseu dos Recreios era um fenómeno, mas eu fiz aquilo por penúria, porque eu não tinha subsídios, eu era um bocado um enfant terrível, portanto não era muito considerado lá nos subsídios, e até por o repertório que fazia e etc. E então peguei na Rita Ribeiro, no António Cruz e mais 4 bailarinos assim, e fiz o Otepan Tu Baby Jana à portuguesa. E aí, digamos, abri uma porta de um jardim, não é? A gente, por vezes, não sabe o que é que está dentro do jardim, porque era uma coisa que não estava nos meus planos, ou que depois me convidaram para fazer o Passa por Mim no Rossio. A Teresa Patrícia Gouveia, que me convidou para fazer o Passa por Mim no Rossio, e depois veio o Politeama. E já há muito tempo, já estamos aqui há 30 anos. Exatamente. Não é muito comparável, a não ser na dimensão do espetáculo com música e dança, mas não são comparáveis, porque o What's Happened havia uma dimensão satírica, mas também satírica. Sim, é? mas destes espetáculos que eu faço agora também há essa dimensão satírica. O Passa por Mim era mais uma antologia, não é? Exatamente. Mas foi um fenómeno, de facto, Claro, fenómeno de público. Eu lembro-me que uma vez me telefonam às 4 horas da manhã, havia filas até à pastelaria suíça e as pessoas levavam banquinhos, iam de manhã com o almoço, banquinhos. Porquê? Porque eu acho que fui à memória, de facto,
O teatro de revista é um teatro que está muito entranhado no espírito português. Mas nessa altura, como é que estava o teatro de revista? Como é que estava o teatro de revista? Estava na decadência absoluta, Decadência como estava, mas as inclusões que eu tenho feito no teatro de revista não têm nada a ver com revista, não é? Sim. Tem muito mais a ver com musical, são espetáculos mais sofisticados, claro, não é? Com mais gosto nos textos. E nunca teve vontade, nunca foi a trabalhar na revista? Ou passou por lá como outros atores? Não, nunca passei, não. Exatamente. Não, porque eu era mais... Sim, era mais um do teatro dito sério, não é? Mesmo o meu tipo de ator era mais para o teatro clássico. Sim. Por exemplo, uma das coisas que me apaixonou na proposta do Luís Miguel e do Jorge era irmos mesmo ao teatro clássico, ao Lope da Veiga, ao Molière, eu sempre fui um apaixonado por esse género de teatro. Talvez a minha influência da Amélia Recolasso, não é? Que ela fazia isso. Eu lembro-me, por exemplo, de um Romeu e Julieta que ela fez com o Perry e a Teresa Mota, que era a irmã do João Mota, que morreu há pouco tempo também, e era como ela fazia Gil Vicente. Eu tenho muita pena não haver uma companhia só de Gil Vicente, porque o Gil Vicente é um autor extraordinário. É daí que nasce a revista, é daí que nasce esse género de teatro que engloba todas as artes, não é? Mas é uma pena, porque há uma forma isso aprendia-se da Amélia Recolasso, uma forma de dizer aqueles textos. Nós pedimos uma vez ao Luís Miguel Sintra para fazer na universidade, sim, no âmbito de um festival de teatro universitário que se chama Fatal, para ele fazer uma pequena conferência, mas um bocadinho mais alargada, justamente sobre como dizer. Sim, como dizer. Há uma atriz que diz muito bem. Não é? Começa aí a Céu Guerra sabe dizer muito bem, Gil Vicente. Não, porque aquilo não se pode obedecer ao verso, mas sim à forma de rítmica do verso, claro, e à ideia, não é? Mas acho que... Pronto, é isso que eu acho que a Amélia era muito completa. Havia, de facto, um teatro nacional, porque além de divulgar a dramaturgia portuguesa contemporânea, os grandes atores contemporâneos, havia todo um teatro clássico. E eu acho, não sei se a Maria João pensa assim, que é necessário os atores saberem isso. Hoje em dia, até a fazerem na televisão, não se percebe o que dizem, porque não sabem dizer, não é? Eu digo sempre aos meus atores, o ator tem que, por menos, decorar uma poesia por dia, um poema por dia, e saber dizer o poema é muito importante, porque depois o público não apanha, não desinteressa-se, porque aquilo é monocórdico, eles não sabem colorir o texto, não é? Claro, é verdade, concordo absolutamente. Não é? Mas eu acho que o Teatro Nacional deve ter isso que o Garrett, para o que foi feito, não é? Atualizar-nos com os grandes autores, com a nossa contemporaneidade, mas ao mesmo tempo dar-nos a história de teatro, não é? E cada autor tem fazer Molière, não é o mesmo que fazer. É isso que me apaixonou muito na cronocópia. Eu, aliás, tenho um desgosto e acho uma injustiça o que fizeram à cronocópia. Por falar em dizer, quando nós procuramos no site dos arquivos da RTP, quando colocamos o seu nome, aparecem-nos várias peças de teatro radiofónico. Pois é. Não conseguimos apanhar noutras entrevistas porque eu fiz... Era a aventura de... Era maravilhoso, porque é outra forma de se representar, não é como a televisão é outra forma de representar, como o cinema é outra forma de representar, mas eu, como passei a minha infância no Alentejo, o meu tubo de escape era, de facto, o Teatro das Comédias, do Álvaro Benamor, portanto, e a maneira de fazer é muito engraçada, não é? Porque
É porque a gente está a ler, mas depois há os barulhos, há um a fazer os barulhos, fazer o vento, e depois nós imaginamos, a rádio tem isso, não é? Porque nós não podemos dar tudo, não é? Também temos que dar ao espectador a imaginação de que ele dá, o que ele nos vai dar, e isso a rádio faz. Mas como é que é? Convidavam-nos... Portanto, havia como na televisão, havia sempre, portanto, na emissora nacional, que havia o teatro das comédias, chamava-se Teatro da Comédia, e depois havia as peças mesmo. Como começou por imitação a RTP também a fazer. Havia o pequeno teatro, não é? E depois as peças... Era a noite de teatro, era assim? Acho que era eu acho uma pena, em vez desta idiotice das telenovelas, não fazerem peças de teatro na televisão, não é? Porque... E houve todos os atores passaram por lá. Todos os atores, todos. Era primeiro a Alice Hogan, depois a Odete São Maurício, o Edgar Marques, portanto, que nos convidavam e nós fazíamos. Depois do 25 de Abril ainda que se tentam fazer isso. Mas depois outros caminhos tomaram, não é? Mas eu acho uma pena não haver esse teatro radiofónico. Sim, porque havia uma parte da população que não ia ao teatro, não é? Exato. E portanto, tinham o contacto com os textos e com os autores exatamente, através da rádio e depois da televisão. E havia... Eunice fez imenso, a Carmen de Loures, que era uma dizer extraordinária. Eu via tudo. Também eu. Também, mas ele não é. Nós, a ouvir a rádio, nós estamos a imaginar nós o que as palavras nos dizem, as situações, como era o cenário, como é que é a cara desta atriz. Outro dia fizeram uma homenagem e na rádio passaram uma gravação acho que do Lugre, do Bernardo Santareno. Mas é extraordinário, porque foi uma coisa excepcional. E andaram a emitir a gravação, que era uma gravação antiga, com, já não me lembro, não sei, atores veteranos. E o Raul de Carvalho, é extraordinário, porque é uma gravação, percebemos que é antiga, e portanto é uma homenagem, é qualquer coisa que para o público de hoje, para os jovens, é uma coisa estranha. Não é? Ouvir umas vozes com uns ecos e umas coisas, uns sons de antigamente. E os passos, não é? Quando podia ser gravado agora, ser feito agora, não é? Havia uma senhora extraordinária que fazia tudo, fazia todas as personagens. As portas que abrem. E ela fazia o padre, fazia a ingênua, fazia a vizinha, fazia o galã, fazia tudo. Exatamente. Nunca deu aulas? Dei aulas e nós temos um curso de verão aqui, julho e agosto, isto transforma-se aqui numa escola. Eles vêm de manhã, são tratados como atores, não é? Almoçam cá, fazem tudo e 8 dias depois estão no palco a fazer geralmente fazemos as peças que já fiz, não é? A Ania, o Jasquiço Superstar, etc. E tenho, ainda agora entram atores que foram formados aqui. Exatamente, que vieram Isso foi uma coisa interessante que aconteceu depois do 25 de Abril, não foi? Sim, sim. As escolas começaram a aparecer, não muitas, mas o Centro, agora é Centro Cultural de Évora, que teve uma escola, sim. A Comuna, que tinha uma escola, isso foi uma coisa... Mas isso é muito importante. Isso é muito importante, porque eu todos os anos tenho gente nova aqui, nós temos 4, portanto, diga lá... 6. Dos 6, portanto, são os pequeninos que eu gosto muito. Aos 10, dos 11 aos 14, dos 14 aos 16 e depois é até aos 80 anos. Então tem que voltar cá. E também técnicos. Além de atores, também é técnicos. Por exemplo, eu tenho aqui 2 técnicos que vieram da escola, vários atores vieram da escola. Sim, eu penso que li alguns que houve a tentativa de fazer uma escola no Olímpia. No Olímpia, exatamente. Foi a minha desgraça.
Pois, quer dizer, Uma desgraça contar um total. bocadinho sobre Agora vai ter um hotel, já é um hotel, já vendi, Pronto. porque foi de facto. qual era a ideia? A ideia era para duas ideias, para já ter um teatro pequenino onde eu pudesse fazer textos mais intimistas, digamos. Quase uma casa da comédia, novamente. Exatamente. E depois haver mesmo uma escola de não só de atores, como técnicos, porque há uma grande dificuldade nos técnicos, sobretudo do som e da luz, porque geralmente são pessoas que vêm do rock e que não estão preparadas nem sensibilizadas para fazerem este género de teatro, não é? Claro. Porque Sim. hoje em dia, por exemplo, uma orquestra depende muito do som, tudo depende, sobretudo quando os atores cantam, não é? É outra técnica completamente diferente, não é? Depois tinha aqui outra questão ainda sobre a televisão, mas já mais recente, ou seja, depois do Passa por Mim, depois desse período todo, há um período em que trabalham em espetáculos de grande escala. Sim. Ou seja, como a abertura da Europália, Isso. a Expo 92 e depois e logo a seguir uma série de colaborações com a RTP, Sim. programas, alguns deles eu vi, na realidade. Sim, um era muito popular, a Grande Noite, que parava Portugal. É isso. Mas lá está, Como era. foi trabalhar com estes tipos de mídia? E com estes tipos Eu gosto de fazer televisão, é outra técnica, mas hoje vejo com carinho que os grandes atores daquela época foram no meu programa que se tornaram. Quando quero uma coisa do Bolsonaro, lá vem a Grande Noite. Quando quero do José Viana, lá vem a Grande Noite. Porque eu pretendi fazer essa homenagem a esse género de teatro e fui buscar os grandes atores e os números que eles fizeram, que eu lembrava-me de ter visto, alguns adaptados, etc., mas ainda é o teatro revista, eu acho que vai sempre, embora esteja agora numa crise e o Parque Mayer está condenado, aqueles teatros que fizeram, é horrível. Nem lhe passa pela cabeça o que fizeram com palcos pequeniníssimos. Aquilo parecem sociedades de recreio. Porque não há um conhecimento, acha que não há conhecimento Não do que há é um conhecimento teatro, dos do que é um arquitetos. teatro por dentro, não é? Não há nenhum conhecimento. Porque Nada. temos visto que os teatros que são São construídos péssimos, são... aquilo parece coisas de sociedade de recreio. Eles não percebem que o teatro tem que ter asas, que é aquilo, asas à direita, asas à esquerda, não estão completamente feitos ao contrário, não é? Por exemplo, no Capitólio há o palco e em vez de fazerem assim, então está assim, o chão, já viu. E então na terceira fila só vê o ator por aqui. Na terceira fila. E mesmo tudo o que é caixa, tudo o que é a parte de trás. E que Nada, não sabem. Não sabem, não. Mas é uma tontice que pediam a encenador, pediam uma pessoa de teatro para ir ver, para... Com esta longa experiência, não é? Sim. E ao mesmo tempo o tipo de teatro que faz hoje e que de algum modo vem mais de referências externas e do independente da própria tradição da revista, não sei qual é a sua visão, porque é muito evidente que existe uma visão e um grande conhecimento dos teatros e da história do teatro em Portugal e uma grande homenagem também. Não sei se nos consegue falar um pouco sobre como é que entende o teatro independente, o teatro este ecossistema. Sim, eu na acho sua que o variedade, teatro... naquilo que existe. Porque agora existe muita coisa, muito diferente. Sim, muito diferente. Mas muito disso a partir dos anos 90, que aliás... Sim, mas isso é bom, haver essa diversidade, certeza, não é? Quanto mais de diferença... Mas sentiu que no final dos anos 80, por exemplo, tudo era possível e começaram a vir, a performance e aquelas coisas todas. Sim, mas tudo isso é bom, não é? O que eu acho é que devia haver um teatro nacional a fazer repertório, não é? Acho que o Teatro Nacional a fazer performances há sítio. Por exemplo, você vai a Londres e tem um leque de escolha muito grande, não é? Aqui é um bocadinho por modas, não é? É alguma coisa, então é toda a gente a fazer a mesma coisa, não é? Mas eu acho que todo o teatro
o teatro tem que ser bom e tem que ter qualidade e rigor. Seja revista, eu acho que daí só os espetáculos musicais é o rigor, não é? Talvez isso foi a grande escola que aprendi em Londres, não é? E também aprendi com a Amélia e com esses encenadores que trabalhei. Eu não falei de uma coisa muito... Agora lembrei-me que a propósito de ser encenador. Eu fui assistente, é por isso que sou encenador. Do Vítor Garcia. Do Vítor Garcia. Sim, Foi uma então. experiência extraordinária, não é? Eu tinha visto em Londres, exatamente como estava em Londres, a Núria Sper a fazer e a Julieta Serrano, que era aquela atriz agora que o Almodóvar popularizou muito, não é? Das mulheres do ataque de nervos, etc. As criadas, de facto, o Vítor Garcia era genial, era um encenador absolutamente genial. E a Glicínia teve esse sonho, eu falei na Glicínia que tinha visto este espetáculo, de fazer as criadas com a Eunice e a Luz Norberto. Eu aprendi imenso porque o Vítor Garcia já estava numa fase enevoada da sua vida e eu, como assistente dele, tive que muito desenrascar a fazer. E também com a ajuda da Núria Sper, que veio cá 2 dias para dar a marcação que ele já não se lembrava. Mas, de facto, ele era um gênio, era acho que foi a pessoa que mais me influenciou para ser encenador e ainda hoje eu acho que esteticamente eu tenho um bocadinho a ver com ele, porque aquele texto de Genet, que já foi tantas vezes representado, ele de facto estava-lhe uma dimensão erótica e telúrica. Viu esse espetáculo? Não vi, era maravilhoso. Tive uma pena enorme, não vi, acho que não. Era maravilhoso. Não tinha idade. Era Eunice e a Glicínia, eram extraordinárias, Mas a maravilhosas. Glicínia falou-me muito desse espetáculo. Nas minhas conversas com ela falava-se muito. Tinha sido muito marcante para ela. Glicínia talvez fosse a pessoa que eu mais gostei no teatro. Era muito minha amiga, era uma mulher de uma grande sensibilidade e, sobretudo, sempre a abraçar coisas novas. Eu sinto isso agora, eu gosto muito mais de falar com pessoas novas e sempre a arriscar. Ela arriscava tudo, não é? E às vezes com enormes dificuldades, que ela não era uma mulher rica, não, portanto, mas era uma mulher que teve sempre... Ela, se fosse viva, ainda estava à frente, porque arriscava. Eu tenho uma grande ternura por a memória que tenho da Glicínia. Assim, nós estamos neste projeto a tentar perceber um bocadinho também como é que se via o teatro independente. Como é que isso teatro independente, primeiro, Portugal vê sempre tudo o que é novo com desconfiança, não é? Primeiro, desconfiança. Não foi rosas ou captar o público, embora antigamente, nesses tempos, houvesse uma oposição que hoje não há. Quando nós falamos do regime, mas havia uma oposição dos cineclubes, do público do teatro, e esse público alimentava muito essa aventura do teatro independente. Claro. Portanto, as pessoas sentiam que precisavam de apoiar. Exato, havia ali uma razão para... E havia jornais muito importantes, hoje não há jornais. Havia o nosso Carlos Porto, que estava sempre também, vocês, e antes o Urbano, que eu acho uma figura extraordinária. Eu, aliás, comecei nestas andanças ao mesmo tempo do teatro com o Urbano, que era do Diário de Lisboa Juvenil. Não é? Eu escrevia para o Diário de Lisboa Juvenil. Eu achei extraordinário aquela figura do... era um cavaleiro. Era um cavaleiro, era um cavaleiro que está muito bem, não é? Um bocado quixotesco, não é? Mas era uma pessoa extraordinária. Eu estava a falar de Urbano a propósito de...
da crítica que ele fez. Da crítica. Havia críticos que nos apoiavam, não é? Portanto, o Diário de Lisboa era um jornal muito lido, o Diário Popular também, e portanto, havia essas alavancas, não é? Para chegar ao público. Mas era difícil, não é? Não penso que tínhamos casas cheias, de muito longe disso. Foi uma conquista feita com sangue, suor e lágrimas, como tudo na vida é, não é? Porque sentia-se, nas salas, sentia-se que o público também fazia sacrifício para ir ao teatro. Sim. Precisava ter dinheiro para comprar os bilhetes. Havia ainda muito a ideia. Mas ainda há, é engraçado. Ainda outro dia, há 2 ou 4 dias, eu vi uma senhora que até me comoveu, que foi na bilheteira, tinha um lenço e tinha o dinheiro para viver a Laura. É engraçado, e ela tirou o lenço e deu à bilheteira isso. Claro, Portanto, nós temos aqui no Teatro Politeama também uma coisa muito boa, é que eu não trabalho só para o público de Lisboa, portanto, são as tais caminhonetes que tanto anuncio quando faz televisões, mas é um fenómeno, não é? Porque isto esgota, por exemplo, nós vamos na 100ª, vamos fazer 100 representações e são 100 representações completamente esgotadas. E aqui vê o público de todos, um de Caminho, outro de Castelo Branco, outro não sei o quê, que eles próprios é que nós não temos nada a ver com isso, eles é que podem. As escolas todos os dias. Por exemplo, nós vamos a caminho das 300 representações da Bela Adormecida. Da Bela Adormecida. Isso... Mas é essa, de facto, é essa divulgação que foi, sim, mas que foi um bocadinho, não sei se concorda com isto, mas houve um momento, talvez no final dos anos 80, por aí, não sei precisar bem, mas sim, 80 e tal, quando houve a crise económica também, aquelas coisas todas, e que criou-se aquela ideia de que as companhias e os artistas não queriam saber do público. Faziam as suas coisas porque interessava-lhes, mas comunicar com o público não. E, portanto, as salas estavam vazias porque as pessoas não se sentiam. Mas não é verdade. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Como é que vê isto? Acha que isto é uma reação de uma parte da sociedade que tem uma nostalgia do passado? Porque eu nunca consegui perceber porque é que havia esta... Sim, mas isso não corresponde nada à verdade, não é? Porque qualquer ator gosta do público. O teatro só se dá se houver o ator, pode não haver mais nada, mas tem que haver o ator e o público, o receptor, portanto, é essa comunicação ao outro que faz o teatro, não é? O teatro tem que ter sempre público. Mas isso pode ter a ver com uma certa transformação, também ainda não falámos muito disto, e eu sei que tem opiniões sobre... O facto de, depois de 74, depois da Revolução, ter introduzido o apoio do Estado, os subsídios, etc. Sim. E, portanto, tudo isso pode ter criado, nessa década de 80, que foi muito complicada para o teatro, sim, começou a circular esse discurso de que não precisavam do público, porque tinham os subsídios. Exatamente. Mas como é que é isso? Porque sendo alguém... Eu acho isso um bocadinho reacionário. Completamente. Isso, não é? Mas eu acho que o teatro precisa do público, não é? O teatro só se dá esse fenómeno, essa energia. Por exemplo, aqui ao Alçada fazemos 2 sessões da Laura, por exemplo, mas o público faz ou não faz um bom espetáculo. Porque se você é como você tem que dar o seu amor, o seu corpo, a sua alma, percebe? Portanto, tem que abraçar o público. Um teatro sem público não é teatro, não é? Pode ser, pronto, um exercício, uma coisa interessante, mas o teatro precisa do público. Mas qual era a sua pergunta? Não, e a pergunta é se... é que há uma linha, não é? Há uma linha de pensamento eu acho dessa altura e que diz, por exemplo, nós não queremos subsídios porque o Estado não tem nada que interferir e, portanto, os espetáculos têm que gerir as suas próprias receitas e viver com a sua própria receita.
E isto é uma das linhas. Sim. A outra não, diz que o serviço público de teatro é importante porque tem uma função de chegar às pessoas, formar públicos, etc. Se calhar Eu acho que é um equilíbrio dessas duas coisas, Sim. não é? Tudo, há sempre um meio, não é? Acho que o teatro está dependente totalmente do Estado, eu não gostava e não faço, portanto. Mas o Estado tem que acarinhar a sua cultura, não é? Tem que não deixar, há momentos, há uma peça que não dá, eu acho que, por exemplo, como os espanhóis fazem, bastante certo, porque eles dão a oportunidade e depois têm um tempo que ou aquilo produz flor, ou então vão outros, não é? Eu acho que eu não gosto de depender do Estado, como não gosto de depender de ninguém, não é? Eu nunca... Acho que nem concorro há uma data de anos que nem E concorro. quando é que deixou de concorrer e por que razão? Porque me deram com os pés. Mas isso já em 80, antes de... Não, passa-se tudo muito quando eu faço... eu nunca fui muito subsidiado, nem na Casa da Comédia, nem nada. E passa-se muito com o Passa por mim no Rossio. O Passa por mim no Rossio foi um enorme êxito. O português, quando uma pessoa tem um grande êxito, deita abaixo. É preciso depois uma enorme força para aguentar, não é? Para continuar. Ele não precisa porque tem muito público, não é? Pois. Também acho reacionar isso, não é? Se tem muito público, vamos ajudá-lo, olha, vamos lhe dar condições boas para ter projetores, para ter um palco rotativo, para isto andar para cima e para baixo, não sei o que, ninguém me ajudou nada, não é? E isso também acho mal. Mas não sou contra, isto que fique bem, e digo isto 400 vezes nas televisões, não sou contra, eu acho que o Estado deve subsidiar. Agora há maneiras e maneiras de subsidiar. Também acho mal que haja esse preconceito contra o empresário, etc. Eu quando dizem que você é um empresário, dá-me vontade de rir. Eu não sou nada empresário, porque o empresário de teatro é para perder dinheiro, não é? Você mesmo com muito público perde sempre dinheiro, porque depois você quer sempre mais, quer aperfeiçoar mais, quer fazer... Portanto, eu não conheço... Nem o Ziegfeld, coitado, também morreu falido, não é? Não conheço nenhum empresário de teatro que faça fortuna pessoal, não é? Porque o teatro é muito instável. Era o Raul Solnado que dizia uma frase muito engraçada, que o dinheiro entra por uma portinha muito pequena que é a bilheteira, não é? E depois sai por todos os lados, sai por todas as janelas e por todos os lados. Portanto, mesmo o grande empresário de teatro, o Vasco Morgado eu não falei no Benito porque também foi importante nos anos 70 um teatro com preocupações sociais, o Teatro Campolide. Eu lembro de ver, você também veio, foi ver de certeza, no Dom Quixote, etc. E é um teatro que também merece uma palavra de afeto, que ao fim e ao cabo o público tem que ter afeto pelos teatros, e hoje é o Teatro da Almada, não é? Claro, que luta também com dificuldades e cada vez maiores, até porque há esta mudança agora extraordinária da mentalidade portuguesa, não é? Agora mudando aqui de assunto, quando se olha para o trabalho dos anos 80, uma coisa que se nota muito é uma reivindicação da presença do corpo. Isso nota-se em várias... Da presença? A questão do corpo em si, sim, Pasolini, sim. Nessas peças todas dessa época, eu penso que até a coprodução com o Acarte, sim, do Mário Cláudio, etc. Sim. Essas todas é muito visível essa noção do corpo, sim, o trabalho do corpo. Foi um precursor da Mónica Caio.
Exatamente. Aliás, que é uma atriz muito engraçada. Mas sim, o corpo, como em tudo, não é? Como em tudo lá nesses tempos cinzentos, o corpo era o maior preconceito, não é? Maria Teresa Horta tem textos maravilhosos sobre isso, não é? A liberdade também tem a ver com a nossa própria liberdade, com o nosso próprio corpo, não é? E o ator também é corpo, sobretudo, que o ator tem que dar a alma e o corpo quando está a representar, não é? E na altura tinham essa noção explícita que trabalhavam sobre isso? Sobre essa Sim, liberdade do corpo? sim. Aliás, havia esse grito de alegria, não é? O prazer do corpo, não é? Toda a literatura também desse tempo fala nisso, não é? Não nos esquecemos o que foi as novas cartas portuguesas e o papel da mulher, fundamental, não é? Isto mais aqui já nos anos 80, não tanto ali nos 70, mas um bocadinho a entrar por este período, depois também à noite, um pouco. Pelo menos é o que eu... Sim, está certo. Por aquilo que lemos, por as coisas que foram... Para quem viu a partir de 70, muito teatro, a partir de 74, 75, 76, percebemos que estamos ainda num momento de transição. Sim, depois... Porque temos a Comuna, por exemplo, onde havia muita força, não é? O corpo tinha muita presença e força. Sim. Mas, por exemplo, na cornucópia nem tanto. Porque é outro género da pessoa. Isso também tem muito a ver com a pessoa, não é? Com as pessoas. Com a pessoa. E alguns atores que têm, sobretudo, o seu tempo de trabalho intenso antes, não podem necessariamente, de um momento para o outro, passar para um outro registro onde, de facto... Claro. Eu, por exemplo, como espectadora, lembro-me disso. Não é? Lembro-me de progressivamente... E depois, claro, também havia a transformação da sociedade, as vivências da noite, do Lisboa, etc. O teatro é sempre um reflexo, é um grande espelho daquilo que do que está a rodar, não é? Exatamente. É o Shakespeare que diz isso, não tratem mal os atores, porque eles são o registro e o espelho de uma época, não é? Dessa mudança. E, portanto, o teatro vai buscar isso. Mas os atores são sempre uma gente maravilhosa. É o que eu digo da peça. Eu gostava que vocês vissem a peça. Vocês todos estão mais convidados. Porque eu digo essas coisas todas que eu penso, não é? Sobre os atores. Porque eu que, pronto, percorri várias décadas do teatro, não é? E conheci desde a Palmira, portanto, do teatro mais convencional, a tudo. São sempre pessoas mas têm, de facto, uma coisa em comum, não é? É o imenso amor, não é? E, sobretudo, mais do que isso, é essa dádiva, essa necessidade de dar aos outros, não é? Essa necessidade de procurarem, através das máscaras e das personalidades, o seu próprio ser, não é? Sim. É uma arte maravilhosa ao teatro. Uma relação também muito grande com a imaginação e com a criação de mundos. Criar mundos. E essa necessidade de que é aqui que nós só vivemos através disto, ou a vida ser insuportável sem isto. Claro. Para mim era insuportável. E na verdade é inseparável. Quer dizer, a vida é isto. A vida é também isto e é muito isto, não é? A vida é estarmos aqui. Era o Vítor Garcia que dizia: só loucos é que estão aqui encerrados numa casa tão escura, não é? Mas é a nossa maneira, é a maneira de viver, não é a maneira do teatro, é o veneno do teatro, não é? Não falámos disso. Passou pela... Não, felizmente, passei pelos serviços sociais das Forças Armadas, porque eu sou muito miúpe. Eu estou aqui a falar com vocês, mas tenho 8 operações dos olhos. Bom. Mas passei pelos serviços sociais das Forças Armadas durante 4 anos. Foi uma vida. Mas aquilo era um escritório ali na Pedro Nunes, era... E, portanto, continuou a fazer teatro? Fazia teatro? Não, fazia teatro no Nacional. Isto tudo eu sempre trabalhei, porque achava muita graça eu ser ator, claro. Então até podia... Eu lembro quando fiz os Verdugos lá na coisa, até pedi para ter o cabelo grande. Não, aquilo era um escritório com umas senhoras, etc.
Mas não... Portanto, a guerra estava noutro sítio. A guerra era... Não, mas era violento, porque o meu trabalho, eu tinha que dar às pessoas que morriam, eu tinha que riscar, portanto, dar a baixa. Era baixa. Psicologicamente não era bonito, não é? Pois, claro, com certeza. Porque aquilo era para as viúvas, para as famílias, não é? Claro. Portanto, Tá eu bem. tive na guerra de outra maneira, Pois, mas eu tinha consciência daquilo, não é? Claro, com certeza. Não. Qual era o rapaz jovem que não tinha, não é? Exato. E apanhou em letra, estando próximo das pessoas da comunidade? Se apanhou as manifestações, disseram Ali da faculdade. Da universidade. Sim, fui ver. Pois. Fui ver, sim. Porque é- contra a guerra? Sim, Mas aquilo tinha que ser mesmo, ou fugia ou ia, pois, não é? exatamente. Eu, como era semicego, Escapou. não, Então- ainda veio, mas eu fui dizer ao coronel, eu disse ao coronel, "Olha, se vou para a guerra vou fugir, vou-me embora." Ele disse, não, veja as coisas. E lá Lá, pois, foi arranjou as dispensado. coisas, mas tive 4 anos, é uma vida. Pois, Porque como não ia à guerra, então alargavam o prazo. prazo, claro. Pronto, É vamos- uma geração que obrigava a ir à guerra, era horrível. Eu antigamente até sonhava com isso. Sim. É muitas vidas numa vida, não é? A gente vive muitas muito vidas tempo numa e vida. muita coisa, muito intenso, não é? Mas é bom, Então não ao é. menos vivemos totalmente, não é?